Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Nele nós vamos falar sobre tratamentos termomecânicos. Meu grupo é formado por mim, Matheus, também pelo Roger, pelo Valdemiro e pelo Caio. Tratamentos termomecânicos são processos que combinam operações térmicas como aquecimento e resfriamento e também deformação mecânica como laminação e forjamento. Tudo para melhorar as propriedades de ligas metálicas. A principal finalidade desse tipo de processo é que eles são usados para aumentar a resistência, tenacidade, que seria a capacidade do material de absorver carga elétrica, e outras características microestruturais de materiais como aço e alumínio. Mas em meio a tudo isso, quais as principais vantagens e benefícios que uma empresa pode ter ao escolher esse tipo de tratamento em relação aos seus materiais? Eu dividi em duas. Primeiro, melhor desempenho dos materiais devido à combinação otimizada de resistência, tenacidade e anisotropia. E segundo, é que ele permite a redução de elementos de liga, o que reduz os custos, ou seja, fica mais barato, e melhora outras propriedades como a soldabilidade. Como última vantagem, nós temos também as propriedades mecânicas superiores. A combinação de processos térmicos e de deformação resulta em uma microestrutura refinada e mais homogênea, o que se traduz em mais resistência mecânica, dureza e durabilidade geral da peça. Agora adentrando um pouco sobre o processo de formação desses materiais dentro dos tratamentos termomecânicos. O processo é dividido em três etapas principais. Primeiro é o aquecimento, onde a peça é aquecida em temperatura específica, geralmente na faixa austenítica para ações. Essa faixa de temperatura da austenita refere-se à faixa de temperatura na qual o ferro e o aço, ou seja, suas ligas, se transformam em uma estrutura cristalina chamada austenita, que é uma cúbica de face centrada, ou seja, uma CFC, que é estável em altas temperaturas, dissolve o carbono e permite que o material seja mais maleável e dúctil. A segunda etapa desse processo é a deformação plástica. Uma deformação controlada é aplicada, o material é submetido à conformação, que é dividido em laminação e forjamento, enquanto ainda está na faixa de temperatura da austenita. Terceira e última etapa é o resfriamento controlado. O material é resfriado a uma taxa controlada e, em muitos casos, utiliza um resfriamento acelerado com jatos de água após o forjamento ou laminação, assim transformando o material em fases desejáveis, maximizando a resistência e a tenacidade, que, como eu disse no início do vídeo, lá na parte de definição dos tratamentos termomecânicos, um dos principais objetivos é exatamente maximizar essas duas características: a resistência que o material vai apresentar e a sua capacidade de absorver carga elétrica, ou seja, a sua tenacidade. Agora, trazendo um aspecto mais econômico para os tratamentos termomecânicos, as vantagens de se investir nesse tipo de tratamento se traduz na redução dos custos operacionais e também em um investimento único, por conta que o sistema de produção desse tipo de tratamento segue uma linha de produção sequencial. Então a gente já vai ter a aplicação do tratamento térmico, que seria o resfriamento e o aumento de temperatura da peça para tornar ela maleável, e logo em seguida a aplicação da modelagem mecânica para enfim você ter a fabricação do produto final. Mas tudo isso é feito de forma sequencial. Então as grandes empresas elas não vão precisar reinvestir em um certo ponto para aplicar um diferente processo. É um investimento único em um processo sequencial. Mas agora, quais os três principais pontos positivos economicamente falando para que as grandes empresas invistam nos tratamentos termomecânicos? O primeiro motivo seria a economia de energia. Isso se dá por conta que nesse tipo de tratamento, a fabricação do material final é dado em linha, ou seja, de forma sequencial. E dentro desse processo, a execução do produto final, ele entra em conformação à laminação. Então isso tira a necessidade de um reaquecimento à parte. Isso acontece por conta que a laminação
ela integra a deformação plástica e o aquecimento do material, tudo em um ciclo contínuo e único. Então, por ser um processo contínuo, sequencial, e como eu disse anteriormente, realizado em linha, gera uma economia de energia muito grande, o que diminui a quantidade de investimento necessário dentro desse tipo de tratamento. Segundo motivo seria a redução do tempo de ciclo. Isso acontece por conta que nesse tipo de tratamento ocorre a combinação de duas etapas que são essenciais e pragmáticas para a produção final, que seria a conformação, a mudança de geometria da peça, onde essa mudança na estrutura física da peça depende da vontade da grande empresa que está investindo nesse tipo de tratamento. E por último, nós temos o tratamento térmico, em que a gente vai ter o resfriamento e o aquecimento da peça. E essas duas etapas, elas aceleram drasticamente o processo de fabricação final do produto. Terceiro motivo seria o desempenho superior. Isso acontece por conta que as peças responsáveis pela fabricação do produto final, elas são resistentes a fraturas e tensões. Isso minimiza as falhas prematuras e interrupções operacionais, o que vai diminuir o investimento de manutenção e vai aumentar a segurança na hora do trabalho e também a segurança para a fabricação do produto final. Olá pessoal, me chamo Valdemiro, sou estudante de Engenharia Metalúrgica e nessa etapa do trabalho vou fazer uma entrevista sobre a Glibal, uma máquina muito importante para tratamentos servomecânicos, simulação de tratamentos servomecânicos. Eu estou aqui hoje com o professor Adroaldo Moura, ele é doutor em Ciências dos Materiais e ele vai nos mostrar um pouco do funcionamento da Glibal e responder algumas perguntas para a gente. Adroaldo, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade para esse trabalho, é muito importante para a gente e muito obrigado. Beleza, conte comigo. Adroaldo, para começar, como você definiria a Glibal em poucas palavras para um estudante de Engenharia Metalúrgica? Bem, o que é a Glibal? A Glibal é um simulador termomecânico, tá certo? Onde você pode simular tensões e ciclos térmicos que os materiais passam ao longo de processo de fabricação. Então, por exemplo, num processo de laminação, você vai ter ali esforços mecânicos, num trabalho a quente você vai ter ciclos térmicos, que aí nesse equipamento você pode simular e entender o que foi que aconteceu com o material quando ele passou por isso. Muito bom, interessante. Eu penso no tratamento termomecânico como a união do controle de temperatura e de esforço mecânico, como você mesmo falou. Como é que a Glibal ela materializa esse conceito? A Glibal, ela precisa ter associado a ela simulações, né, isso que a gente faz em computador, que é para poder prever os níveis de tensão e temperatura que o material vai passar. E na Glibal, por efeito ter uma resistência elétrica e por efeito Joule, gera o aquecimento desses componentes a taxas tanto muito altas de aquecimento como taxas elevadas também de resfriamento, né? Então você consegue, por exemplo, na extensão de um ASAC, uma zona afetada pelo calor de uma região soldada, diferenciar ver os diferentes ciclos térmicos que você vai ter ao longo dela. Tá entendendo? Em simular aqui nesses corpos de prova esses diferentes ciclos térmicos. E aí, ao invés de você trabalhar com uma ASAC bem extensa, você pode trabalhar com peças simulando cada pedaço dessa ASAC e identificar os fenômenos que estão ocorrendo em cada um daqueles pontos. Por exemplo, para um processo como soldagem, como seria feita essa simulação? Pronto, no caso da soldagem, a gente pode simular por meio de computador as temperaturas, ciclos térmicos que você passa ali pela ASAC, e nela você pode gerar as taxas de aquecimento e resfriamento que simulam cada ponto desse. A gente pode também, por meio de simulação, identificar quais são os níveis de tensões que você tem devido às restrições que você tem ali na ASAC, os níveis de tensões residuais que você vai ter, você simular e aqui você, com a simulação termomecânica, fazer com que se gere uma trinca específica que você quer analisar. Interessante. Quais são os tipos de ensaios mais utilizados para o estudo da mudança da microestrutura do material? Assim, o ensaio mais utilizado para análise de microestrutura, né, as mudanças que você vai ter, é a dilatometria, né, por meio do aquecimento e do resfriamento e das mudanças de volume que o material tem ao longo dessas taxas de aquecimento e resfriamento, ele consegue identificar quais são as transformações microestruturais que você vai ter. Do ponto de vista prático, para quem opera,
quais são os principais desafios para, por exemplo, para preparação de amostra, operação, algum problema técnico? Ao meu ver, o principal desafio é você conseguir trazer para a simulação termomecânica o nível de esforço e ciclo térmico que o material passa numa situação real. Então, por exemplo, num processo de deflação ou num processo de forjamento, quais são os esforços, quais são os ciclos térmicos que ele está passando ali e como garantir que aqui você está fazendo com que aconteça a mesma coisa. Tá entendendo? Esse é o maior desafio. Para finalizar os questionários, como é que você pontua a importância dessa tecnologia para o desenvolvimento do estudo da metalurgia física, no geral? Aqui você consegue, por exemplo, pegar grandes processos e trazer eles de forma resumida para esse equipamento. Como assim? Eu vou desenvolver uma nova forma de aumentar a resistência mecânica desse material por meio de um tratamento térmico. Você consegue trazendo aqui para a Gribble, não precisar fazer com que ele passe por um processo grande de laminação, que envolve uma produção muito grande. Você consegue fazer esses testes aqui e depois reproduzir esses resultados para uma grande produção em um processo maior. Entendido. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Um exemplo da aplicação desse tipo de tratamento é nas ligas de titânio utilizadas em implantes ortopédicos, como próteses de quadril. Ligas de titânio são amplamente utilizadas em implantes ortopédicos. Isso se dá porque ela apresenta características muito importantes, como a sua alta resistência mecânica, o que faz com que ela consiga aguentar o peso do corpo sem deformar, a sua baixa densidade, o que faz com que o paciente não tenha que carregar muito peso, a torna mais leve, e a sua excelente biocompatibilidade com o corpo humano, o que evita possíveis rejeições ou inflamações da prótese. No entanto, mesmo que as características químicas dessas ligas sejam as mesmas, elas podem apresentar propriedades mecânicas completamente diferentes, dependendo da forma como foram tratadas e processadas. Isso ocorre porque a microestrutura interna do material, incluindo seu tamanho, o seu formato e a distribuição dos grãos, pode variar consideravelmente dependendo do seu histórico de fabricação e dos tratamentos térmicos ou mecânicos aplicados previamente. Durante processos mecânicos como deformação a frio, laminação ou forjamento a quente, os grãos sofrem rearranjos e tensões que fazem com que eles se alonguem em direção ao trabalho aplicado. Como resultado, o material apresenta um aumento da sua resistência à tração, o que faz com que ele suporte cargas mais elevadas sem quebrar. No entanto, isso também ocasiona uma diminuição na sua ductilidade, fazendo com que o material perca a sua capacidade de se deformar antes de fraturar. Além disso, o alongamento dos grãos faz com que o material tenha um comportamento anisotrópico, o que significa que as suas propriedades mecânicas dependem da direção em que a força é aplicada, tornando assim o desempenho do material diferente em cada eixo. Para equilibrar a balança entre a resistência e a ductilidade, é aí que entra o tratamento térmico. No caso de implantes de quadril, ligas de titânio como TI6AL4V e TI6AL7NB são submetidas à forjagem a quente com temperaturas que variam de 900 a 950 graus Celsius. Nesse processo, o material é deformado sob pressão, o que não apenas molda a peça para o formato desejado, como também altera a sua microestrutura interna. Essa combinação de calor elevado e deformação mecânica faz com que os grãos se reorganizem e se tornem mais homogêneos, fechando assim vazios microscópicos que poderiam comprometer a integridade do implante. Esse procedimento é um exemplo de tratamento de combinações térmicas e mecânicas que visam otimizar ao mesmo tempo a ductilidade, a resistência e a confiabilidade do material, aumentando assim a vida útil de um implante ortopédico dentro do corpo humano. Muito obrigado se você chegou até esse ponto do vídeo. Espero que tenha gostado de toda a apresentação e que a gente tenha agregado muito conhecimento a ti em relação aos tópicos abordados. Até a próxima!